uma das piores coisas que você pode fazer é se comparar com alguém não sensível. E a gente vai ver nesse vídeo se você está do lado das pessoas sensíveis ou das pessoas não sensíveis e quais são as pesquisas mais interessantes aí desse tópico em relação a outros animais. Tem um cara que fez uma pesquisa fantástica, eu vou falar tudo nesse vídeo. Fica até o final para ver se isso serve para você de alguma maneira e te faz refletir, te faz te conhecer e te provoca a ser uma pessoa melhor. Como se conhecer para você conseguir entrar na sua melhor versão? É um dos pontos mais importantes da sua estratégia de vida. Você não se comparar com alguém que não tem nada a ver com você. E eu vejo muitas, por exemplo, pacientes que chegam no consultório querendo o nariz X e se comparam com outra pessoa que tem um nariz totalmente diferente, com outra pele, com outra estrutura, com tudo diferente, e a pessoa quer um nariz parecido com o da vizinha. E eu costumo dizer que se você me dá tomate, eu vou te devolver um suco de tomate. Você me dá banana, eu te devolvo uma vitamina de banana. Você me dá um abacate, vai receber uma vitamina de abacate. Não tem como você me dar morango e desejar de volta uma vitamina de tangerina. Isso acontece também na vida. A gente muitas vezes não olha para dentro, não olha quem nós somos e muito menos nos aceitamos para a gente começar nossas comparações. A gente se compara com pessoas muito diferentes de nós e aqui eu vou dar para vocês uma classificação muito fácil e muito importante para você identificar qual grupo que você pertence. Bom, nossa mente é um sistema complexo. O que é um tal de um sistema? Um sistema é um conjunto de componentes que buscam um objetivo em comum. Esses componentes formam aí um sistema. Geralmente o todo tem mais informações do que o conjunto da soma de todas as partes. Isso é para um outro vídeo, para um outro tópico. O importante para você decorar é que um sistema é um conjunto de coisas, de componentes que vão buscar um objetivo em comum. E a mente é um sistema complexo. E qual que é o objetivo da mente? Fazer nossa interação com a realidade, a gente interagir com essa realidade. E nossa mente é muito complexa. Ela tem o seu funcionamento inconsciente na maior parte de tudo que acontece dentro da mente e tem um funcionamento um pouco ali, menos de 1% que chega aí na nossa consciência, que a gente consegue colocar intenção, objetivo e que a gente percebe, por exemplo, que as emoções elas são um feedback, elas não guiam o que acontece na consciência, elas são um feedback e muitas vezes a gente usa esse feedback para nos nortear. Então, o que é importante você decorar? Nossa mente é um sistema que buscam um objetivo em comum, que é você estar vivo, você estar aqui. E esse padrão de mente ele existe em muitos outros animais antes do ser humano. Teve um cara, um cientista, que ficou muito curioso com o comportamento de muitas espécies de animais, o cara chama Max Wolff. Ele fez uma pesquisa em 2008, uma pesquisa bem interessante com várias espécies de animais, e ele percebeu que existe um conjunto comportamental muito similar em várias espécies. Ele fez o seguinte, pegou várias espécies de animais e foi dando novos estímulos. Quais estímulos? Busca por alimento, fugir de perigo, né? Perigos, ameaças aí que são novidades e socialização. E ele percebeu com esses 3 tipos de estímulos diferentes como era a reação de cada espécie animal. E ele notou uma coisa muito peculiar, existia uma proporção muito típica que dividia essas reações em dois grupos. O grupo que era mais impulsivo, que gostava das novidades, que logo quando existia alguma novidade ou de alimento ou uma ameaça, eles já agiam de uma forma muito rápida e muito destemida. E um outro grupo que era um grupo mais cauteloso, um grupo com mais dúvida, um grupo que tinha que ter muitas informações e ficava realmente analisando de uma forma um pouco mais profunda aquela situação. E quando a gente passa para os seres humanos, a gente percebe que existe exatamente essa divisão. E qual que é a proporção que o Max Wolff percebeu? Ele percebeu uma proporção de 80 a 20. 80% da maioria dos animais em determinada espécie eram impulsivos e 20% da maioria dos animais dessa espécie eram mais cautelosos, eram mais detalhistas na resposta. E isso acontece também com os seres humanos. Nós temos um sistema dentro do nosso cérebro, que é um conjunto ali, uma rede neuronal que busca exatamente o mesmo objetivo, que é você ou ter cautela ou agir. E a gente tem esse sistema que a gente chama de stop and pause. Todo mundo que vai fazer alguma coisa nova, muitas vezes tem esse sistema, fala, opa, peraí, eu não estou confortável aqui, preciso analisar mais a situação. Esse seu sistema pode ser muito cauteloso ou ele pode ser pouco cauteloso. E a gente percebe que em 20% das pessoas esse sistema é muito ativo, ele é muito ligado. Essas pessoas,
elas analisam muito a situação, elas analisam muito o entorno, cada informação do meio é ruminada nessa pessoa de diversas formas, inclusive ativando mais áreas do cérebro. Essas pessoas elas analisam tanto que elas também se importam com a opinião do outro, elas se importam com o sentimento do outro, elas veem se o outro está sofrendo, elas se colocam no lugar do outro. E essas pessoas elas ficam muito cansadas em ambientes, obviamente, com muita informação, porque elas ruminam tudo. E é o que a gente chama de pessoas altamente sensíveis. Já gravei sobre isso, tem vídeos sobre isso, mas são pessoas que têm essa tendência a pausar, checar e ruminar mais as informações. São pessoas que sentem mais os estímulos do meio ambiente, não porque muitas vezes chega mais informação, às vezes sim, às vezes essas pessoas têm até sentidos mais apurados, mas nem sempre. Mas muitas vezes elas ruminam mais as informações que chegam. A gente já falou em algumas vezes que as informações, a maior parte das informações passam pelo nosso inconsciente e pouquíssimas informações passam pelo nosso consciente. Independente disso, as pessoas altamente sensíveis, elas ruminam mais essas informações. O interessante é que quando você analisa essas pessoas altamente sensíveis, elas modificam a resposta a qualquer estímulo de uma forma diferente. Por exemplo, essas são pessoas que não gostam tanto de mudanças de rotina, de quebra e de novidades, de testar novas atividades, são pessoas que são mais cautelosas. E essas mesmas pessoas também podem gostar de novidades, só que elas sempre vão ser mais cautelosas com novidades, se elas forem mais dopaminérgicas. Também não vem ao caso desse vídeo. O mais importante é que você precisa entender qual grupo você está. Porque se você estiver nesse grupo desses 20% e você se comparar com os 80% que são mais impulsivos, mais não ligam tanto assim, né, por várias informações, por várias nuances, você pode se comparar com pessoas que são muito diferentes de você e você sofre muito mais. Então, por exemplo, as pessoas altamente sensíveis têm a crítica interna muito mais falante do que pessoas não sensíveis. Então, uma crítica, seja um comentário da internet ou uma crítica no seu mundo pessoal, ela vai abalar muito mais essas pessoas extremamente cautelosas do que a pessoa que não é sensível. E assim por diante. Se você é sensível, você também, por perceber muitas características, muitas nuances do meio, você também é uma pessoa mais criativa, que faz mais links, que você conecta mais pontos que a outra pessoa vai passar despercebido. Então existem vantagens e desvantagens de você ser parte desses 20%. E o Max Wolff percebeu que isso acontece em várias espécies de animais. A gente aprofundou isso nos seres humanos, começando com Carl Jung e depois aprofundando esse conceito de pessoas altamente sensíveis. O mais importante aqui desse vídeo é você lembrar que as pessoas que estão nesses 20% cautelosos ou altamente sensíveis, elas ruminam muito as informações. Isso faz com que essas pessoas fiquem muito no passado, ruminando o que aconteceu no passado, ou até de uma nostalgia boa do passado, e muito preocupada com o futuro, tentando fazer com que o futuro seja um pouco mais previsível. E aí acabam esquecendo, deixando passar o momento presente, que é a verdadeira experiência, que é o que a gente chama de vida. Então são pessoas que vivem ansiosas. Se você estiver desequilibrado e for altamente sensível, você fica muito preocupado com crítica, você vê toda a competição, concorrência, você olha para o lado o tempo todo e acha que você vai ser ultrapassado, você fica ansioso ou ansiosa o tempo todo, você não consegue relaxar, você perde esse seu poder criativo e fica muito, usa todo esse seu potencial sensível para ficar preocupado com o seu futuro, imaginando vários tipos de futuro drásticos, e isso pode ser muito ruim. Inclusive, pode aumentar muito o seu lado emocional, você se emocionar muito, você ter muito medo, você se abalar muito com qualquer situação nova. Por isso, é importante você identificar qual grupo você está. Você está dentro dos 80% mais impulsivo que não ligam muito para as novidades ou para detalhes, etc. Ou você está dentro desses 20%, que são pessoas altamente sensíveis. E se você estiver dentro desses 20%, é muito importante você lembrar, por exemplo, das 4 virtudes estoicas ou de algum conselho que possa te fazer melhorar ou ficar mais equilibrado. Se você estiver desequilibrado, você vai ser muito mais sensível. Se você estiver equilibrado, você vai ser extremamente intuitivo, criativo, artístico e aproveitar o lado bom de ser sensível. Vamos falar das 4 virtudes estoicas. Primeira virtude estoica é a coragem. São pessoas que precisam desenvolver isso de uma forma racional, porque o sistema, às vezes intuitivo, o sistema instintivo, já te dá um certo medo, um certo receio. A segunda virtude estoica é a sabedoria. São pessoas que são profundas, que gostam de estudar tudo, vai no mínimo detalhe, na nuance, etc.
São pessoas que se importam muito com os outros. Então, a terceira virtude estoica é a justiça. A justiça, de certa forma, ela é muito fácil de ser vista e praticada por pessoas altamente sensíveis, porque elas conseguem se colocar no lugar do outro, se colocar no sapato do outro. E, afinal, a última virtude é você ter bastante disciplina e ter muita coerência na sua rotina, porque as pessoas altamente sensíveis se cansam mais fácil, elas ficam mais frágeis emocionalmente quando elas estão, por exemplo, com privação de sono. Então elas precisam ter uma rotina muito exata, e lembra que elas não gostam tanto de mudanças de padrão. A disciplina da rotina é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Você pode ser altamente sensível e também dopaminérgico, gostar de novidade. Porém, toda novidade você não gosta de se tacar de cabeça. Você vai colocando primeiro um pezinho, depois outro, depois os joelhos, aí você sente se a água está fria ou não. E assim, a gente finaliza esse vídeo dando aquele recado: você precisa olhar para quem você é. No segundo passo, você precisa se aceitar e entender que você tem qualidades e você tem fraquezas. E vamos agora no terceiro passo, equilibrar essas fraquezas para aproveitar as suas qualidades e você ser a sua melhor versão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, um comentário ou, por favor, compartilhe esse vídeo, porque o nosso algoritmo, depois que caiu o nosso canal, foi pro brejo e a gente precisa aí da tua ajuda para voltar esse algoritmo, esse canal voltar a ser aquecido. Lembra que o nosso canal caiu, foi hackeado e desde então a gente não conseguiu ter mais a mesma entrega que a gente tinha antes. Eu estou contando com você e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que se você assistiu esse vídeo até antes do dia 26 e 27 de abril, ainda dá tempo de você participar da nossa imersão de pessoas altamente sensíveis. É um final de semana com 3 horinhas por dia para você se deliciar com muito conteúdo, aprender muito sobre o seu funcionamento.